Gostaria de começar nosso estudo lendo uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, que é intitulada Avisos da Criação, é de André Luiz. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela a ordem em cada detalhe. Na natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto, por exemplo, é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe onde encontrar apoio, e não obstante sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. A obediência não dispensa a firmeza. Veja o exemplo da água. Humilhada e submissa, amolda-se a qualquer recipiente, mas, resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda a realização solicita cultura e prática. Quando inexperiente, o homem vivo naufraga nas águas. Já o lenho morto, adaptado, navega na superfície do mar. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime, porque se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, é o vale mais baixo que recolhe, ao fim, a maior parte da água. Essa mensagem, Avisos da Criação, de André Luiz, está no livro O Espírito da Verdade. Bom, comecemos falando sobre este tema, né? A ressurreição e a reencarnação. Nos 3 primeiros itens que nós estudamos, que estava lá retirado do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, Kardec, eu achei assim, enquanto eu estava estudando, achei muito inteligente a forma como ele criou este item. Porque, vejam que hoje, quando você fala que é espírita, ou nem precisa falar, mas no próprio, dentro do espiritismo, um dos maiores, ou que mais chamam a atenção no aspecto das crenças, é a reencarnação. É acreditar na reencarnação. Não se fala, quando já deve ter acontecido com você fala assim, na minha outra vida, na próxima vida, isso é a reencarnação do quê? As pessoas já ligam isso à sua religião como sendo espírita. Porque é assim, a reencarnação está fortemente ligada à doutrina espírita. É a primeira coisa que chama a atenção. Mas Kardec, ele procura fazer igual Jesus fazia. Ele não chega, porque, vejam, o Evangelho é 1864 e o Livro dos Espíritos é 57. 57, né? Então, isso é 57? Acho que é. Então, vejam, a partir dessa primeira revelação que deu origem ao Livro dos Espíritos, ele já sabe da reencarnação como um fundamento do ensino dos Espíritos. Ele já sabe.
Lá na frente, quando ele está elaborando o livro, ele não chega logo, ou como, por exemplo, colocando no título do capítulo, reencarnação. A reencarnação não faz isso. Ele parte, isso está no item 1 e está no item 2, e no item 3 ele faz a transição, estudando o Evangelho, o Novo Testamento. Então, ele começa, para falar da reencarnação, ele começa falando da ressurreição, porque ele quer mostrar que a reencarnação como uma lei divina, visto que o Espiritismo se fundamenta nas leis naturais, está ou já foi demonstrada desde o tempo de Jesus. Isso que ele quer fazer. Então ele começa de um ponto que é a crença dos judeus nessa ideia, não de ressurreição, não de reencarnação, na ideia por trás, né? Porque as palavras podem causar confusão. Boa noite, dona Sandra, estou lhe vendo aqui, tá? Obrigado por estar aqui com a gente. As palavras podem causar confusão, desentendimentos, conclusões divergentes, às vezes por causa de palavras. Mas do que ele trata? Da ideia. Da ideia. Qual é a ideia? Porque a ideia é a mesma. A ideia por trás da reencarnação e a ideia por trás da ressurreição é igual. Qual é a ideia? É a de retorno à vida. Retorno à vida material. Reviver novamente, né? Voltar a viver aqui na Terra. Isso é igual. Então, essa ideia de retornar à existência está no nosso conhecimento. Vamos seguir a linha do judaísmo lá até aqui, né? Desde aquele tempo. Já se acreditava como um dogma da religião. A ideia, né, de voltar à vida. Lá, agora o que é a diferença? Porque lá era chamado, ou entendido, era chamada ressurreição, e é entendida como esse retorno à vida sendo a própria pessoa que um dia viveu voltar. Por que isso? Por que essa ideia? Era o que nós... Olha o conceito, né? De quem acredita na reencarnação. Nós, naquela ocasião, era o melhor que nós poderíamos compreender. Não tendo muita noção do que é a vida espiritual, do que é transcendente, né? Do que é metafísico, que está além da matéria, não tem muita noção disso. Então, sabendo que há o retorno à vida, então se eu, por lei divina, retorno à vida, então é essa aparência aqui que quando eu voltar, é com essa aparência que eu vou estar. Então, por isso que esse retorno à vida, no conceito judaico, e também daqueles que derivaram do judaísmo, é o de viver no mesmo corpo. No item 1 e 2, Kardec, ele explora, ele coloca isso lá, né? Porque Jesus está explorando ou reafirmando nos itens 1 e 2, quando vocês lerem lá do capítulo 4, vão entender que não está falando assim de reencarnação, ele não se preocupa em demonstrar isso, mas em demonstrar que os judeus e até os judeus e também os pagãos, na figura de Herodes, como está lá no item 2, também sabiam dessa crença, de retornar à vida. Então isso está lá. Então o que é que Jesus, isso já no item 3, né? Ele faz? Ele já começa a não só reafirmar que o retorno à vida é verdade, é verdadeiro, ou seja, é parte da lei divina, mas já começa a esclarecer como é que isso acontece.
falando, essa primeira vez, né, na sequência do nosso estudo, que ele vai citar João Batista como exemplo, dizendo que ele é o Elias que havia de vir, que veio, que não foi reconhecido e tal. E, como nós vimos na semana passada, os discípulos, mas como Elias estava ali, como foi que ele veio? Porque aquela aparência, aquele homem, a gente não conheceu. E Jesus fala, mas ele já veio. Como? Que aparência ele tinha? Qual era o corpo dele? E Jesus explicando, né, conversando com eles, faz eles concluírem que aquele Elias que eles viram lá no Monte da Transfiguração, como nós vimos na semana passada, ou o Monte Tabor, o Monte Hermon, veio na figura de João Batista. Então os discípulos ligam, eles pensam, ele já sabe que o retorno à vida é verdade, embora não soubesse ainda claramente como isso se dá. Então eles veem o Espírito lá, viram o Espírito lá no monte, e Jesus fala que ele veio na figura, uma outra figura, um outro ser humano, uma outra pessoa. Então eles concluem, não é o corpo que retorna, é o Espírito. Os discípulos chegam a essa conclusão. Então, olha, é o Espírito que volta. Ok, é o Espírito que volta. Vejam que o que Jesus faz é em cima do conhecimento que eles têm de retorno à vida, ele faz vamos dizer assim, um ajuste. Ele dá um pequeno esclarecimento. Isso até agora, né? Depois, a outra passagem que é mais clara ainda. Como a Betânia colocou, que essa passagem é bem clara sobre isso. Mas tem uma que é mais, digo, é mais ainda, mais clara ainda. Então, desde esse momento, nós já sabemos, então, que a ressurreição é parte dos dogmas dos judeus. Como eu falei também, dentro dos princípios judaicos, é o 13º princípio, a crença na ressurreição. Faz parte disso, está lá. Então, lá neste momento, Jesus explica, né, dá mais informações, mais revelações acerca de como é esse processo. E os Espíritos compreendem que o retorno é do Espírito. E também, nós podemos inferir com tranquilidade, eles conseguem já entender que os corpos não são os mesmos, porque João Batista, no seu corpo de homem, não é o mesmo do Elias que eles viram em espírito. Vejam as conclusões depois de que Jesus esclareceu que ele já havia vindo. Então daí o nome, por isso que a confusão às vezes são geradas confusões pelo uso das palavras, né? Mas ele diz que ele só explica o que é o retorno à vida. Ele não fala, olha, ele ressuscitou, ele reencarnou. Ele não está preocupado com a palavra. Ele está preocupado com a ideia. Compreenderam? Então, assim é que ele passa aos seus discípulos, aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que o retorno à vida, como se entendia, chamando ressurreição, é o espírito que volta à vida, mas em um corpo diferente. Isso já está lá. Isso Kardec apenas colocou, no item 1 e 2, ele só fala são algumas respostas, algumas expressões dos judeus em geral, quando são perguntados, e começam a falar. É tal pessoa que está voltando, é tal profeta que voltou à vida e tal. Então eles acreditam nesse retorno. E aí, nesse item 3, ele já começa a dizer como é que esse processo se dá. Então, está lá a ressurreição, a palavra, né? Neste entendimento
como um dogma do judaísmo. No judaísmo é importante dizer do judaísmo, porque é no seio judeu que Jesus sai. Então, ele começa a construir em cima da base judaica. Por isso que, na medida do que nos for possível, quando nós estudamos, quando nós compreendemos a cultura, alguns costumes, fica mais fácil de compreender aquelas coisas que Jesus fez, falou, e as coisas que ele fez. Então, tá lá, é um dogma do judaísmo. Essa é a primeira, na verdade, a primeira frase desse item que Kardec coloca, faz parte, né, a ressurreição do judaísmo, como um dogma. O dogma, neste sentido, vejam, uma das coisas que eu ouvia, que eu cheguei a ouvir, eu ouço assim, né, mas eu até entendo, né, porque de fato é verdade, em um ponto de vista, que se diz que na doutrina espírita não tem dogmas, né, só que, vejam, depende de como você entende isso. Quando se fala em dogma, há dois conceitos, né, para dogma, que é algo que não se discute, você é proibido de discutir, é um dogma. Ou, isso é um entendimento. O segundo é o fundamento de uma fé. É um ponto onde se apoia a fé. Então, olha só. Neste primeiro conceito, não há dogmas na doutrina espírita. Porque tudo é discutível. Na verdade, é pelo entendimento, é do entendimento que vem a aceitação. E a gente só pode acreditar naquilo que é aceita. E esse é o conceito de fé raciocinada. Então, olhando deste ponto de vista, de que há algo que é proibido de discutir dentro da doutrina espírita, não haveria dogma, não há dogma. Mas se você pensar do ponto de vista de princípios da fé, há dogmas, né? Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é onde está apoiado uma das crenças espíritas. Mas vejam, entendendo dentro os conceitos possíveis, né, da palavra. Mais uma vez, para a gente não ficar se perdendo em termos, gerando mais confusão do que esclarecimento. Esta crença está... Deixa eu só dar um alô para a Carol aqui, para a Ana Cristina, Jamil, a Fátima, que chegou aqui, e a Sara também, e a Rosa, acho que ele foi da Rosa, né? Tá. Então, lá naquele tempo, quando a gente fala assim, os judeus acreditavam na reencarnação, na ressurreição, nem todos, né? Nem todos. Quando nós lemos a que a Betânia está colocando aqui sobre a fé raciocinada, né? Se nós podemos contestar e achamos respostas coerentes, a nossa fé se fortalece. Tem uma trecho, mas eu sei que é de Emmanuel, mas eu não lembro qual é o livro, que ele fala sobre a dúvida. A importância da dúvida. Importância da dúvida, quando bem direcionada. Não aquela que gera o negacionismo, o afastamento e tudo mais, mas aquela dúvida que nos impulsiona a saber. Então daí nós vamos buscar respostas, nós vamos crescendo e vamos aprendendo. E é dessa maneira, ao encontrando essas respostas, nós vamos fortalecendo a nossa crença, como a Betânia está colocando. Então vejam, lá atrás, no meio do judaísmo, como um todo, assim, quando nós vamos ler o Evangelho, às vezes a gente ouve assim, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, aí tinha, sim, são vários, né? Às vezes fica meio confuso, assim, não sabe quem é quem, o que cada um faz, qual é o seu papel, a diferença, tudo. Todos são judeus, né? Só que, assim, particularmente eu acho que aquele processo natural dos espíritos imperfeitos
que vão tornando-se insatisfeitos com certas coisas e vão formando seus próprios grupos, de acordo com aquilo que acham que deve ser. Né? Isso é o que estou falando. Assim. Mas havia os fariseus, havia os escribas, como nós comentamos na semana passada sobre os escribas, os essênios, e também os saduceus. É que dentro destes grupos, os saduceus eram eles são um partido, né? Porque é como se fosse um partido político mesmo assim. Tem a mesma crença, mas cada um tem os seus particulares lá, os seus objetivos quando se reúnem, né? E os saduceus não acreditavam na vida depois da morte, na sobrevivência do espírito, e eles eram o que hoje seriam os materialistas, né? Não acreditam em nada além da matéria. Então, se eles não acreditam no espírito depois dessa vida, não podem acreditar na ressurreição. Há até uma outra passagem que motiva uma discussão, se podemos dizer, deles com Jesus, que falam, questionando, né, sabendo, pensando não haver ressurreição, como é que ia acontecer então no mundo espiritual e tal. Se Moisés diz que se o homem morrer, a mulher tem que ser dada ao irmão e tal, e assim vai na cadeia, até, enfim. Mas havia esse grupo, então, que eles não acreditavam na ressurreição. Dentro do judaísmo, apenas os saduceus. Tá? É como se fossem os materialistas, aqueles que só acreditam na vida material, que se pode palpável, né? Mateus, seja bem-vindo. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer, fazendo essa observação, que os judeus acreditavam nessa ideia do retorno à vida. Embora, esse é o detalhe, isso não fosse muito claro. Então, não se sabia como é que isso acontecia. Na verdade, até hoje, dentro do judaísmo, perdoe se eu estiver cometendo uma gafe aqui, mas dentro da linha que não é do judaísmo messiânico, aquela que acredita que Jesus é o Messias, ainda permanece orientada com os princípios tradicionais. Então, assim, tem dificuldade de entender como é que se dá esse retorno à vida, nos seus detalhes e tal, coisa que hoje a doutrina espírita já nos explicou, tá? Então, mas naquela época, vamos dizer, para não fugir muito, não se sabia. Tem uma ideia, mais ou menos, essas noções de espírito, de alma, da ligação do espírito com o corpo, não era clara. Mas já existia. Se nós compararmos o conhecimento que a doutrina espírita nos ofereceu hoje, lá atrás já havia os rudimentos do espírito e da matéria. Vejam, por exemplo, eu dou o exemplo de Lázaro, para você ter uma ideia de como é esse entendimento. Lázaro, a história de Lázaro, as suas irmãs, Maria e Marta, mandam chamar Jesus, porque Lázaro está perto de morrer. E Jesus, recebendo a notícia, diz a ele, tá, eu vou lá depois. Né? Só que acontece que, como Jesus, olha o que acontece, ele atrasa um pouco, né? Vamos dizer assim, ele adia a visita a Lázaro para restabelecer a sua saúde. E o que acontece é que Lázaro morre. E acaba por morrer. Ele não consegue aguentar, né? E morre. Então, o que acontece isso aí? Do dia que ele morreu até o dia que Jesus chegou lá, no sítio de Betânia, olha Betânia, já havia se passado 4 dias, tá? 4 dias da morte de Lázaro. O que os intérpretes, os exegetas, sugerem desta atitude de Jesus?
porque está fundamentada na crença que os judeus tinham, ou no entendimento acerca da relação espírito e corpo, certo? Acreditava-se que depois da morte, o espírito ainda ficava por 3 dias em volta do corpo, tentando voltar. Olha a crença. Então, o que isso quer dizer? A partir do 4º dia, a morte é irremediável. Então, quando Jesus chega, por isso é que quando Jesus chega, eu acho que é Marta, ela fala, se o Senhor tivesse vindo antes, ele estaria salvo. Entenderam? Entenderam o porquê? Porque se acreditava que em 3 dias ainda havia alguma possibilidade do espírito voltar ao corpo. Olha, o nome da Betânia é homenagem a Betânia mesmo, né? Legal, né? E então o que ele faz? Programa a sua visita a Lázaro para o 4º dia para demonstrar a sua autoridade espiritual. Legal isso, né? Marta, né? É Marta. Então, para colocar o seu poder, né, de Messias, de Cristo, até sobre a morte, incluindo a morte. Mas, só para isso, o caso de Lázaro, na verdade, né, é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, o que eu quero colocar aqui é sobre essa crença particular, de que o espírito ainda permanecia 3 dias ali ao redor do corpo, quem sabe tentando retornar. É uma crença. Então vejam que não é uma coisa muito clara assim, sobre como é o espírito, o que acontece depois da morte, não se sabe muito bem isso. E, além disso, desde o início, a crença no Messias, como nós vimos, né, nos outros estudos, e em relação à ressurreição dos mortos, se eu não me engano, aqueles de formação católica podem nos ajudar aqui a confirmar, também no catolicismo, a ressurreição ela ocorre com a vinda de Cristo. Não tenho bem certeza, mas se no judaísmo, esse eu tenho certeza, é assim. A ressurreição dos mortos se dá com a chegada do Messias. Então, em Jerusalém, lá em Israel, apesar de eu não ter ido visitar ainda, mas é fácil de ver pelos estudos, você confirmar também pela internet e tal. A profecia dizia que o Messias, né, falava do local por onde ele ia entrar, descrevendo a porta, o portão da cidade, né, por onde ele haveria de passar. Então, com base na crença de que a ressurreição aconteceria quando o Messias chegasse, por causa disso, criou-se um cemitério, obviamente do lado de fora de Jerusalém, né? Mas na direção da porta pela qual, diz a profecia, o Messias deveria entrar. Vejam a lógica, porque olha, se ele vai passar, a ideia é a seguinte, se ele vai passar por aqui, vamos construir logo o cemitério por aqui, porque ele já vai passando, a gente já está todo mundo no caminho, e aí já vai todo mundo ressuscitando. Então há um cemitério do lado oriental de Jerusalém, fundamentado na crença da ressurreição do próprio corpo, né? O entendimento é esse, do próprio corpo com a vinda do Messias, porque, mais uma vez, está lá na profecia o local por onde ele haveria de passar quando entrasse em Jerusalém. Então essa é a ideia, quando se trata de ressurreição dentro do judaísmo, é a ideia que se tem do retorno à vida acontecer
com o mesmo corpo. Ok? Segunda vinda de Cristo. Henrique, Wilmer Henrique, tudo bem? Net, tudo bem, Net? E então, vejam, isso só colocando assim, alguns exemplos para mostrar como essa crença está lá. Só que se nós olharmos hoje, a ciência demonstra a impossibilidade de reconstituição do mesmo corpo pelo efeito natural dos ciclos de decomposição e de constituição. Então, um corpo, quando é enterrado, se decompõe, passa a alimentar os vermes, ou nutrir o solo, e que vai ser transmitido na forma da alimentação química às plantas, às árvores, aos frutos. Então, olhem, do ponto de vista da constituição do corpo em nível atômico, há uma desagregação e estas partes pequenas passam a fazer parte de outros corpos, de outros seres vivos. Então, imagine aqueles que estão aí há milhares de anos, porque se é da lei, né? Não importa se é depois de Cristo ou antes, mas milhares de anos já morreram. Como, vamos dizer, por onde não estão estes átomos que formaram aquele corpo lá? Quer dizer, outra coisa seria a gente poder dizer assim, mas para Deus nada é impossível. Que nós concordamos. Porém, seria uma resposta que a tudo explicaria de acordo com aquilo que nós queremos acreditar. Neste caso, nós temos que levar em consideração outros fatos que nos são apresentados de maneira irremediável. Não dá para fugir dos fatos. Então, a ciência demonstra essa impossibilidade. Os corpos dos seres humanos, não só esse, mas todos os outros, mas dos seres humanos, passam a alimentar os outros corpos, formar outros corpos de animais, de vegetais, e gases também, né? E de forma que os corpos se perdem, são devolvidos ao seio da natureza. Então, este corpo não existindo mais, e havendo a necessidade do espírito retornar também, outro corpo é formado. Embora retire da mesma terra os elementos para sua constituição. É ainda uma afirmação do livro de Gênesis, em que retrata o homem sendo criado do barro, né, ou do limo, do chão. O que muitos contestam, mas se nós olharmos hoje, até hoje a gente percebe que é assim que acontece. Nós não somos formados, nosso corpo não é formado da terra. Por quê? Por que eu digo isso? A mãe, quando engravida, já vai dar a nossa hora aqui, se alimenta, e o alimento vem da terra. Então, começa a aumentar a massa do seu corpo, porque se nutre desses elementos. Então, tudo vem da terra. E isso que vem da terra vai formando o corpo da criança e do ser que está sendo gerado. Até hoje nós somos criados na terra. Então, quando nascemos, nós estamos vindo do seio do planeta. E quando morremos, devolvemos os mesmos elementos para lá. Então, assim, a ciência demonstra essa impossibilidade de ser como se imaginava, e a doutrina espírita, por ciência também, confirma que é o mesmo, o espírito que volta, mas em outro corpo, algo que não tem nada a ver com o anterior. Isso é uma coisa que é importante destacar, embora em alguns casos aconteça
por exemplo, a gente nascer com marcas, aquelas marcas de nascença, é basicamente isso, né? Porque são marcas do corpo, né? Parte do corpo. Mas isso é um reflexo não do corpo anterior, mas de lesões no perispírito, que é o elemento espiritual, vamos chamar assim, formador do corpo. Então ele, tendo alguma marca, transmite isso para também o novo corpo que vai se formar. Mas, de regra, não há relação entre um corpo de uma vida anterior e o corpo da vida seguinte, porque ele é planejado, projetado especialmente para aquela existência, porque deve atender às necessidades que o espírito tem e também respeitar o local de onde aquele corpo vai derivar e, portanto, se formar. Ou seja, se, vamos dizer, uma pessoa que nasce aqui no Brasil, aí desencarna, e a sua próxima vida é na África, um país africano. Num país africano, por exemplo, porque varia, mas onde os corpos são negros e os cabelos enrolados, né, que é uma consequência de adaptação do corpo ao clima. Mas aqui no Brasil, a pessoa era branca. Vejam, não tem nada a ver. É a necessidade do espírito naquela próxima experiência que vai determinar o seu corpo. Ou se nasce no Japão, também traz os traços do local onde ele vai viver. Não há essa relação como se acreditar. Então isso é a doutrina espírita que demonstra. Lá no caso de Lázaro, voltando, portanto, ali poderia ser um caso de ressurreição. Porque a ressurreição é o retorno do espírito ao corpo. O retorno à vida do espírito no mesmo corpo. No mesmo corpo. Então vamos imaginar aqui que Lázaro havia, dentro já do entendimento espírita que a gente tem, se Lázaro tivesse desencarnado, né, rompido com o laço que liga o espírito ao seu corpo, tá? Desencarnou. Houve a separação. Então ali já é somente os despojos e tudo, e o espírito está livre. Se este mesmo espírito, no quarto dia, voltasse para o seu corpo, aí estaria caracterizado um caso de ressurreição. É o espírito voltando ao mesmo corpo. Porém, como eu adiantei, os espíritos, lá no Evangelho, falam do caso de Lázaro como um caso de catalepsia, que é uma doença que dá os caracteres da morte. Isso é bem catalogado já, na verdade. Há vários exemplos hoje. É só pesquisar, isso é bem tranquilo. Que dá à pessoa as aparências da morte e que leva, então, a se acreditar que a pessoa morreu. Querem um exemplo? O exemplo de Ivone Pereira. Ivone Pereira diz no livro Recordações da Mediunidade, escreve que quando ela bebê, criança, assim, né, pequena, ela morreu. E imagina, né, uma criança assim, tá desencarna, tudo. Então foi uma tristeza, uma coisa, um desespero na casa dela e tudo. Bom, ela conta a história dela, né? E fizeram um velório na sua casa e ali passaram a noite e tal. A mãe apenas, diz ela, tinha algo, como que uma intuição vaga de que a sua filha não estava morta, embora todos ali estivessem certos disso. E diz ela, né, que a sua mãe vai ao quarto, determinada hora da noite lá, muito angustiada
por causa disso, né, que dizia a ela que a filha dela não estava morta, apesar de já estarem fazendo o velório. E ela então faz uma oração a Maria de Nazaré, se eu não me engano, dizendo que se a sua filha vivesse, ela daria a vida por ela, passaria a viver por ela, devota ali. Então. E é o momento em que ela retorna no caixão. Catalepsia que ela sofria. Ela descreve isso nesse livro Recordações da Mediunidade. Mesmo caso, explicam os espíritos, se dava com Lázaro. Então, o que Jesus ali naquele caso faz, ele apenas restabelece a cura, ele cura, né? Ele restabelece a saúde de Lázaro. Uma vez que o laço que prende o espírito ao corpo, descrito pelo André Luiz como um sutil fio de prata pela cor, diz uma vez rompido, não há mais o retorno, né? O retorno daquele espírito ao corpo, é o desencarne. Então aqui ali, a partir daquele momento, o espírito está livre. Então, no caso, mas é só para a gente entender, se fosse dessa maneira, o caso de Lázaro caracterizaria um caso de ressurreição, mas não foi assim. Porém, voltemos ao exemplo que Jesus dá, a revelação que ele faz no monte da transfiguração, acerca do caso de João Batista. Ele, Elias, aquele espírito que vocês acabaram de ver, já veio. Mas como? Qual foi? Onde ele estava? Não vimos, tá? E ele cita João Batista. Então eles ligam. O espírito de Elias viveu no corpo como João Batista, viveu novamente no corpo como João Batista. Então veja o caso. O espírito em um outro corpo. Então ele está retornando à carne. Daí, mais judiciosamente, foi utilizado esse termo, reencarnação, que é retorno à carne, à matéria. Então, assim, no caso de João Batista, a palavra correta, o entendimento correto é a da reencarnação. Já no outro, que quando se fala a ressurreição, seria o retorno ao mesmo corpo. Mas como nós já comentamos, as dificuldades ou a impossibilidade física de isso acontecer, de acordo com o que nós conhecemos. Assim, então, esse foi o nosso estudo, colocar essas diferenças entre a ressurreição e a reencarnação. Vamos então orar para encerrar o nosso estudo. Vamos, quando puderem, onde estiverem, se concentrar, silenciando um pouco os pensamentos, as inquietações, para buscar na harmonia, na confiança em Deus, a nossa conexão do pensamento e a do sentimento com o nosso Senhor Jesus. Queremos lhe agradecer, Mestre amor, por nos trazer a este momento, inspirando-nos a este encontro, a este nosso singelo grupo de estudos, para interagirmos, para aprendermos, nos apoiando uns nos outros, dividir as nossas experiências e caminhar sob o preceito da lei de amor, ajudando uns aos outros. Contudo,
Ajuda-nos em nossas fraquezas. Aclara a nossa visão, sempre turvada pela vaidade e pelo orgulho, que muitas vezes nos faz pensar que somos o que não somos. Mas que em cada comentário singelo, que em cada leitura amiga, deixemos o coração aberto para que a sua mensagem possa entrar. Como uma semente que é lançada num solo preparado e que, a seu tempo, vence as pressões, as trevas que o envolvem e busca a luz do sol, que para nós representa o seu pensamento, o seu amor. Abençoe a todos que estão ouvindo, que estão pensando em alguém querido, em alguém necessitado de luz e de prece. E permita que pelos fios invisíveis do pensamento, cada um seja alcançado naquilo que necessita, fortalecendo, curando, sustentando nas dúvidas e nas dores. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais uma semana, por mais um dia que nós estamos encarnados, lutando, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo em Seu nome, para um dia, quando sairmos daqui, estivermos com a consciência mais tranquila de que cumprimos o nosso papel, cumprimos a vontade de Deus. Muito obrigado, que assim seja.